Então vamos lá, gente, vamos começar a nossa aula, tá certo? Nós vamos continuar falando de divisão, falando aqui da importância dos elementos de um algoritmo. Nós vamos falar a importância dos elementos de cada número que representa uma divisão, tá certo? Nós sabemos que é importante refletirmos sobre os mecanismos que temos na matemática para realizar nossas contas. Devemos ficar atentos para o significado de todos os números que estão sendo envolvidos nos procedimentos matemáticos. Então aqui nós vamos falar um pouco do dividendo, do divisor, do quociente e do resto, tá certo? Nós vamos falar da importância de cada um deles, o que representa cada um deles na nossa divisão, tá? Nós vamos levar em conta o resto da divisão. Veja bem, um dos elementos que merece a devida atenção é o resto da divisão, muitas das vezes esquecido e mal interpretado. Vejamos uma situação em que o resto da divisão deve ser analisada e interpretada de acordo com a situação em que a divisão ela é utilizada. Veja os cálculos de dois alunos em um mesmo problema. A escola Papai Investe levará 895 alunos para uma viagem e para isso alugará vários ônibus. Em cada ônibus cabe no máximo 50 pessoas. Quantos ônibus a escola irá alugar? Ora, de acordo com os cálculos dos dois alunos, eles fizeram os mesmos cálculos e encontraram os mesmos resultados. Veja bem, note que os dois alunos dividiram de maneira igual e obtiveram o mesmo resultado. Porém, ao serem indagados sobre a quantidade dos ônibus, eles responderam de forma diferente. Confira a resposta de cada um deles. Primeiro, o Pedro. Como obtive um quociente 17, a escola deverá alugar apenas 17 ônibus. Lucas respondeu: Eu acho que não, Pedro. Pelos meus cálculos, a escola deverá alugar 18 ônibus. O professor perguntou para o Pedro: Quantas pessoas podem ir dentro desse ônibus? Ele respondeu: Em cada ônibus cabem 50 pessoas. Os 17 ônibus cabem 17 vezes 50, que é igual a 850. Então, em 17 ônibus cabem 850 pessoas. O professor insistiu na sua pergunta: E quantas pessoas irão viajar? Está certo de que 17 ônibus conseguirão levar todo mundo? Com isso, Pedro admitiu que havia se equivocado na sua resposta. Vejamos o que Pedro esqueceu de analisar na sua divisão. O número 895 ele é o dividendo. Ele representa a quantidade total de alunos. O número 50 ele é o divisor. Ele representa a quantidade de alunos em cada ônibus. Ao multiplicarmos 50 por 17, obtivemos 850, que é a quantidade máxima de alunos em 17 ônibus. Subtraindo 895 por 850, obtemos 45, que na nossa divisão ele é o resto. Esse 45 ele merece uma atenção especial, pois ele não é apenas um número, ele representa alguma coisa. Mas que coisa é essa? Note que 45 surgiu da subtração de dois números que representam pessoas. Portanto, ignorar esse resto é o mesmo que falar que 45 não irão ao passeio, pois os 17 ônibus vão levar apenas 850 alunos. Por isso que Lucas falou que eram necessários 18 ônibus para esse passeio, para que os 45 não ficassem sem viajar. Então, dessa forma, é importante saber o significado de cada número da nossa divisão, para que possamos compreender o que número obtido no resto significa de fato no cálculo, certo? Então, vamos lá, falando de divisão não exata. A divisão não exata é a divisão onde o resto é diferente de zero. A divisão não será exata quando o dividendo for múltiplo do divisor, e nesse caso haverá resto.
Olha o exemplo. Considere que uma professora que queira distribuir 48 lápis para seus alunos tenha em sua sala de aula 22 alunos. Então, ela vai dividir 48 lápis que ela possui com seus 22 alunos. Efetuando essa divisão, nós encontramos um quociente igual a 2 e um resto igual a 4. Então, cada aluno irá receber 2 lápis e vão sobrar 4 lápis com a professora. De acordo com a relação fundamental da divisão, não exata, nós temos o seguinte, que o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Ora, quem é o dividendo da nossa divisão? O 48. Quem é o quociente? Quem é o divisor? O 22. Quem é o quociente? O 2. E o resto? O 4. Então fica 48. O dividendo ele vai ser igual a 22 vezes 2 mais 4. Veja bem, essa relação ela facilita muitos cálculos. Em uma divisão em que o dividendo é 86, o quociente é 15 e o resto é 11, qual é o divisor? De acordo com a nossa relação, dividendo igual ao divisor vezes o quociente mais o resto, nós temos que procurar quem é o divisor nessa divisão. Então, o 86, que é o dividendo, ele vai ser igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. O resto é 11, o quociente é 15 e o dividendo é 86. Então, fica 86 dividido por D é igual a 15 e sobra resto 11. Ora, se você subtrair 86 menos 11, você vai encontrar 75. Se você dividir 75 por 15, você encontra 5. E o que representa esse 5? Representa o divisor da divisão. Tá? Observe que eu encontrei resto igual a 0. Uma observação. O maior resto possível em uma divisão é dado pela diferença entre o divisor e uma unidade. Por exemplo, se eu tenho se formos dividirmos um número por 4, o maior resto possível é 3. Se a gente for dividir um número por 5, o maior resto possível vai ser 4. Sempre uma unidade a menos do que o divisor, tá? Olha o exemplo aqui, passo a passo. Sérgio vai dividir 127 brigadeiros que ganhou de sua mãe entre os colegas da sala, de sua escola. Ele quer ficar com pelo menos 7 brigadeiros. Sabes que Sérgio conseguiu o que queria dando 8 brigadeiros a cada colega que estava na sala naquele momento. Quantos colegas estavam na sala? Ora, utilizando a relação fundamental da divisão não exata, dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Então, vamos interpretar essa linguagem. Sérgio vai dividir 127 brigadeiros. Então, o que é o 127? É o dividendo. Ele quer 7 brigadeiros, ou seja, ele quer que sobre 7 brigadeiros. Se sobra, é resto. Então, o 7 ele representa o resto da divisão. E foi distribuído 8 brigadeiros para cada aluno. Se foram dados 8 brigadeiros para cada aluno, 8 representa o quociente. Tá? Então, devemos achar o divisor. Certo? Então, veja bem. 127 é igual, de acordo com a relação fundamental da divisão, 127 é igual a D vezes 8 mais 7. Dividendo 127 é quociente 8 mais o resto, que é 7. Fica 127 menos 7, que é igual a 8 vezes D. Então, D é igual a 127 menos 7 é 120. Fica 120 dividido por 8. 120 dividido por 8 vai dar 15. Isso quer dizer que o divisor é igual a 15. E que representa esse 15? A quantidade de alunos que se encontravam na sua escola, na sua sala. Então, portanto, 15 são 15 colegas que estavam na escola naquele momento. Tá certo? Bom, gente, eu espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá certo? E agora nós vamos
fazer a nossa atividade, tá ok? Um abraço e bons estudos.